Aí você faz a primeira reunião, as pessoas ouvem você e falam, caramba, o que esse cara tá falando faz sentido. Aí faz a próxima reunião, ele sabe o que ele tá falando. E à medida que o tempo vai passando, você olha e fala assim, cara, esse cara é bom. Não tá me mandando porque ele é filho e etc. Até podia ser, mas não é. O que eu quero trazer aqui é que não tem regra pronta e cada momento da empresa pede algo diferente. Sim, tem um momento que todo grande negócio familiar vai enfrentar, mais cedo ou mais tarde, é a sucessão. E para bater esse papo, a gente recebe Felipe Couceiro, diretor de estratégia da Quadra Engenharia e sucessor desta empresa. Esse foi o golaço, assim, porque eu estudava e aplicava na mesma semana. Estudava e aplicava, e aí meu conhecimento explodiu, assim. Então, um monte de gente remando a favor, mas os poucos que estão remando contra atrapalham tudo. Então, isso faz sentido para uma família e isso faz sentido para 1.500 pessoas. Cara, não tem essa divisão de vida. Eu vou pra casa pensando no negócio, às vezes eu tô no negócio pensando em casa, e essa é a vida, sabe? Aí depois tem que almoçar no domingo com todo mundo. Todo mundo junto e rindo. Às vezes não dá. Somos humanos, pô. É isso, e eu falo mesmo. Sim, tem um momento que todo grande negócio familiar vai enfrentar, mais cedo ou mais tarde, é a sucessão. Mas como construir uma sucessão bem-sucedida, que mantém o legado, mas abre caminho para a inovação? E para bater esse papo, a gente recebe Felipe Couceiro, diretor de estratégia da Quadra Engenharia e sucessor desta empresa, que é uma empresa referência no mercado imobiliário de alto padrão há mais de 45 anos aqui em Belém. Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui, de trocar por um assunto tão interessante e pouco explorado que é a sucessão. Cara, falar de verdade, é um assunto pouco explorado. A gente estava falando aqui antes de começar que a gente não encontra muito material, a gente não encontra muito podcast, a gente não encontra quase que nada para falar de sucessão. Que, aliás, é um tabu. Mas antes de te falar, eu quero só dar alguns recados aqui, que o Potiguar já até me olhou feio. Né, Potiguar? A gente tem que falar dos nossos patrocinadores. O primeiro, eu quero agradecer aqui o Bruno, do Café Especial aqui, Alquimista. Inclusive, quer mais um pouco de café, Felipe? Aceito. Beba um café de verdade. É um produtor local aqui, um torrefador local, que traz os melhores cafés pra gente. Então, beba um café. O segundo aqui é o Arandu. Nada melhor que um pãozinho, um café com pão, né? Pão sem glúten. E o terceiro, que é o NIP, Universidade Paulista, que ela acredita no poder transformador da educação como a gente acredita. Dito isso, vamos pro podcast então, né, Potiguar? Tô liberado já? Então vamos lá. Sucessão é um assunto pouco falado, é um assunto não discutido, muitas vezes tabu até dentro das empresas. Eu quero te trazer alguns dados que a gente pesquisou antes de vir para cá, Felipe. 90% das PJs do Brasil das empresas são familiares. É um dado muito interessante. E 75% dessas empresas, quando acontece a sucessão, a transição, elas quebram. Com esse panorama de fundo, eu queria saber de ti o que tu entendes sobre sucessão. E antes de tu entrar nessa questão, me explica um pouco o que é a Quadra e o que isso representa na tua vida a partir de então. Pergunta grande. A resposta... Divide aí, vai dividindo. A resposta não tem como ser pequena. Naturalmente. Então, assim, bom, a Quadra representa hoje na minha vida o meu foco, né? Então, hoje é muito difícil falar de uma... Diferente de antigamente, né? É difícil falar de uma realidade única. Antigamente a pessoa nascia padeiro, morria padeiro. E principalmente se isso vinha de família, ela naturalmente seguia aquilo. As oportunidades eram mais restritas. Até esse é um dos motivos por hoje muitas das pessoas estarem com muita ansiedade, né? Um processo de muitas opções. Então, o que antigamente meu avô achava que ia morrer com 40 anos, 30 e pouco, então a vida dele era restrita àquilo, e ele se deparou com ele passando, hoje ele tem 85 e ele tá aí. Provavelmente ele não esperava chegar até essa idade e achava que ia fazer só uma coisa, né? E fez. No caso dele, fez. Mas a cada tempo que passa, fica mais raro uma realidade única uma vida inteira. Então, sim, meu foco hoje é da Quadra e espero honrar um legado aí que vem desde o meu avô, como eu disse, né? Meu avô, ele trabalhava no açougue junto com o pai dele, então ele tinha uma condição bem difícil de vida mesmo, assim, principalmente do ponto de vista financeiro e de oportunidades. Ele tinha uma família numerosa, então ele tinha que ajudar também na casa, o pai dele, e sabia que cada centavo que ele tirava da mesa, eventualmente o irmão dele podia ficar sem. Então, vem dessa história de escassez, assim, e aí meu avô, ou meu bisavô, aliás, o pai dele, apostou muito na educação como um caminho de crescimento. Então, nunca abriu mão que ele estudasse em boas escolas, e aí ele virou engenheiro e foi construindo o próprio caminho, né, fazendo um trabalho muito sério. E aí a gente tem aquela coisa do 0 para 1 ali, que foi basicamente o que ele fez no primeiro momento,
que cresce muito organicamente, né? Então, principalmente nos tempos antigos, menos propositivos como de startups de hoje em dia e tal, mas um tempo antigo em que você ia fazendo seu trabalhinho e a coisa ia virando, ia crescendo, né? Então ele ia fazendo o trabalho dele com muita solidez, de uma forma muito séria, e as pessoas começavam a procurar. Então aquele boca a boca começava a funcionar, que era uma coisa... Funcionava de verdade naquela época? Funcionava de verdade, era literalmente boca a boca, não era mensagem do WhatsApp para mensagem do WhatsApp, era realmente contando a experiência positiva que tinha com ele, e aí ele foi crescendo. Então começou dessa forma lá, ele nunca teve uma visão empresária assim, ele realmente não imaginava que a Quadra pudesse ser tudo que ela virou hoje, e a primeira sucessão, né, da primeira geração, que foi ele, para a segunda geração da Quadra, que foi meu pai e meu tio, já foi um primeiro movimento de sucessão aí, que já tem sua história, e agora está no terceiro movimento, que eu nem, na verdade, chamo de movimento de sucessão, porque eles ainda estão muito jovens. Então, nosso primeiro plano não é sucedê-los agora, é trabalhar juntos. Então, o primeiro plano é esse. Isso é uma coisa interessante de citar, porque eu não nasci um sucessor, não fui talhado para trabalhar na Quadra, diferente do padeiro de outrora, que tinha uma limitação muito grande no que ia fazer. Eu não fui talhado para isso, mas eu tinha aptidões e vontades que tinham a ver com o negócio. E aí, estar numa empresa familiar foi um caminho natural. Então, foi bem interessante isso. Eu acho que isso é uma coisa que pouca gente pensa, a gente pode explorar daqui a pouco, que é aproveitar bem as oportunidades que você já tem dentro de casa, né? A fruta baixa da árvore ali. Então, eu gosto disso aqui. Eu já tenho uma marca super boa, consolidada. Para que eu vou começar o negócio? E aí, eu acho que tem esse primeiro desafio aí, que talvez seja um desafio emocional e da história pessoal de cada um, que é um desafio de querer se provar, sabe? É um desafio de querer, sabe? E aí a pessoa vai para um outro extremo, que é assim... A gente tem dois extremos, né? Um quer se aproveitar 100%, então só quer ficar... cara que não quer exatamente daquele duro que a gente conhece. E tem o outro extremo, que talvez seja... Vou criar meu próprio negócio, eu tenho que me provar, e eu volto o dia que eu tiver meu negócio construído. Porque tem um pouco dessa coisa. Quando você se desapega um pouco desse lado emocional, acho que fica um pouco mais fácil de tocar as decisões. Eu peguei 3 grandes coisas aqui nessa tua pequena resposta. Né? Foi uma pequena pergunta, foi uma pequena resposta. Eu curti muito. O primeiro, tu falaste legado. Depois tu falaste assim, aquela transição do teu avô pro teu pai, que era a questão mais intuitiva e tá se tornando mais intencional, né? E fruta baixa da árvore. Eu quero começar com o legado, cara. Na verdade, eu quero te fazer uma pergunta se tu entende se há diferença entre herdeiro e sucessor. Porque eu sei que é difícil, deve ser muito, muito dolorido mesmo, de dor física, tu herdar um legado do tamanho que é uma empresa já consolidada de quase meio século, não é? O que tu vês de diferença entre herdar e suceder? A gente pode ser um pouco mais pragmático e ir para a palavra, para a acepção da palavra, né? E aí vai estar muito mais vinculado ao aspecto de patrimônio, então herdar mesmo. E aí, sim, herdar, você também pode ser um sucessor e herdeiro, né? Colher os frutos. Colher os frutos e tá tudo certo. Eu queria chegar, que também eu tenho um conceito parecido, que herdar a gente vai só pegar aqui a fruta baixa da árvore, né? Eu acho que suceder é não só pegar a fruta, mas, sei lá, aumentar o pomar. Você faz um movimento, né? Então, tentando me ver agora uma analogia possível, que é aquela analogia do revezamento da corrida, que você passa o bastão para o outro, e é como se você passasse o bastão e o outro não fizesse o próximo movimento, sabe? Fizesse a sua parte. Fizesse a sua parte. Então, assim, ele honrou ali, eventualmente recebeu, isso é muito legal, que o outro tenha feito esse movimento até ele, mas ele não deu continuidade àquilo. Eu entendo a sucessão como próximos 100 metros. Então eu corro de novo daqui até eu entregar para o próximo, ou eventualmente não entregar, chegar no final da corrida, porque às vezes também tem seu fim. Que é a função dele. Mas aí entra muito naquilo que a gente está falando até um pouco no off, né? De não ter cultura, de não se falar sobre, de ter tabu. E tu falaste também mais cedo aquilo, Ricardo, eu não estou sucedendo, né? Eu estou trabalhando. Mas eu acho que só o ato da gente estar aqui conversando disso, de tu teres essa visão, para mim já faz parte de um projeto, talvez não tão intencional, não tão claro, mas que tem uma projeção aí, cara, eu quero que o meu legado continue através do meu filho, vamos dizer assim. E eu penso nisso, será que vai continuar esses 4 negócios que a gente está aqui organizando? Eu acho que é uma reflexão de quem já tem filho. E só o fato de tu teres o filho, tu já, querendo ou não, tu tem esse pensamento, essa expectativa de suceder. E esse
extremos, cara. Porra, eu vou continuar ou eu vou largar tudo e começar meu negócio? Tu achas que esses extremos existem porque falta conversar? Porque eu acho muito legal essa ideia. Eu acho que tu até trabalhaste em outros lugares também, né? Não. Não, sempre trabalhou na quadra? Trabalho mesmo, sim. Eu estagiei em alguns lugares, mas... Já tivesse uma experiência fora? Sim, porque justamente quando eu trabalhava com direito. Eu tava fazendo umas pesquisas para cá, para o nosso podcast, e eu vi que um dos grandes desafios de quem está sucedendo é não ser visto como, entre aspas, o filhinho do papai. Sim. Né? E deve ser difícil, porque querendo ou não, as pessoas sabem quem tu és. Tu vives isso lá na prática? Vivi. Hoje é bem mais simples, né? Então, assim, porque já fazem quase 5 anos que eu tô lá. Ainda considero pouco tempo, mas para tanta movimentação que a gente já fez nesse tempo, eu acredito ainda parecer muito tempo, mas ainda ser pouco. Então, acho que a gente fez muita coisa em pouco tempo. Eu acho que esse foi o primeiro desafio que eu tive, que é pensar em como eu poderia avançar esse caminho para além do convencional, né? Então, ter um crescimento que fosse um pouquinho exponencial ali, sabe? Então, eu precisava estar à altura de um desafio mais rápido do que eu de fato estava. E essa conversa, tu tinha quando criança, com teu pai, com teu tio, ali no dia a dia? Nunca tiveram essa conversa contigo? Nunca. Tu sentia falta, cara? Pelo contrário. Na verdade, cerca de 2 anos antes de eu entrar na quadra, eu falei que eu nunca ia trabalhar com o papai. Juro. E o que mudou, cara? E aí parece bobo, né? Porque a gente sempre fala pra nunca diga nunca, né? E aí eu fiz exatamente isso. E eu mesmo seria um dos a falar isso, mas acabei fazendo, cometi esse equívoco. E o que mudou, na verdade, eu acho que foi a pandemia. Eu acho que a pandemia gerou na gente um sentimento de tá bom, mas e aí? Então, assim, eu peguei Covid, aí fiquei meio ali, tinha acabado de me formar. Então, o momento ali juntou tudo isso e eu olhei e falei, tá bom, quero dar um próximo passo. E aí ele me ofereceu na hora o próximo passo. E na hora que ele falou, pô, vem trabalhar aqui comigo. Aí eu falei, tá bom, vou. E aí a gente começou a trajetória juntos. Então, assim, tentando voltar um pouco na tua pergunta. Primeiro, acho que sim, tem um ponto de conversas que eu acho que é interessante de ter. Mas talvez conversa seja o segundo passo, na minha perspectiva. Eu acho que o primeiro passo é autoconhecimento. Então, assim, no fim das contas, quando a gente está falando de empresa e de família, a gente está falando de uma instituição, de um organismo ali vivo, de diversos seres, sabe? Não é um só. Então, você está lidando com várias expectativas, você está lidando com vários planos de vida. Então, esse é o primeiro desafio, que é assim, o que eu quero fazer, por exemplo, que expectativas eu tenho a respeito dos meus filhos, sabe? Então, assim, eu realmente quero que eles sigam esse caminho ou eu quero que eles optem em escolher os deles para serem felizes? Que isso também é outro caminho, né? Eu vejo que a maioria dos pais gostaria que o filho seguisse, mas também gostaria que o filho fosse feliz. Então, são as duas coisas que o pai quer. Se ele conseguir juntar as duas coisas, pô, maravilha. Mas eventualmente não vai ser. E aí, alguns pais, hoje em dia principalmente, nos tempos atuais, em que o nível de consciência da paternidade está um pouco acima, já há um entendimento de que, cara, eu quero que meu filho seja feliz. Há outras possibilidades também que vão dar dinheiro. Antigamente existia aquela coisa, tu vai ser youtuber, não vai ganhar nada. Tu vai ser não sei o que, não vai ganhar nada. Vai ser vendedor, vai ser até vendedor, né? Então, assim, consigo ser qualquer coisa, até corretor. Então, e vendedor é a primeira profissão do mundo, né, cara? Virou uma coisa pejorativa, sabe? E hoje em dia, de verdade, eu acredito nisso, não consigo comprovar com dados porque não pesquisei. Mas eu acredito que qualquer profissão tem o potencial de ganhar bastante. Se você for muito bom no que faz, hoje eu acho que há uma descentralização desses meios de produção, de dinheiro, etc., em que essas possibilidades são inúmeras, seja nos lugares, aqui, fora, a globalização possibilitou isso. Então, assim, primeiro ponto para mim, autoconhecimento, que já intervi aqui. Pode ir. Boa. E o segundo ponto que tu falaste sobre se isso era tocado em casa, não era tocado em casa. Terceiro ponto, sobre os desafios que eu passei. Eu não esperava que fosse assim. E aí acho que foi um pouco de inocência minha mesmo, da idade ali. Eu entrei na empresa e eu esperava entrar meio que devagarzinho, assim, sabe? Falei, cara, vou entrar... Sem ser visto. Sem ser visto. Deixa eu entrar no setor aqui, fazer meu trabalhinho, e aos poucos eu vou entrar no próximo, e aí eu vou entendendo um pouco como a coisa funciona, e aos poucos eu vou chegando no meu lugar, né? Então, sem ser visto. E aí, sei lá, com pouquíssimo tempo, eu percebi que o meu espirro fazia mais barulho que o do cara do lado. Então, assim, todo mundo estava mais atento ao que eu estava fazendo. Que, eventualmente, se meu pai e meu tio não estivessem lá, era a mim que eles confiavam numa decisão. Então, caramba, eu não estou nessa posição de analista aqui, eu não estou nessa posição de assistente. Então,
na minha entrada eu não tinha nem função, no sentido de organograma, né? Então assim, eu não tinha exatamente um cargo. E foi um pedido do time que eu tivesse um cargo. Porque eles queriam ver onde é que a gente estava no organograma, porque ficava uma coisa assim, pô, manda... Até pra entender quem tá mandando. Exato, então assim, o time pediu e a gente botou muito mais por causa deles, tanto que lá atrás a gente colocou até com o diretor de operações, assim, que é um nome super default, assim, super padrão, pra dizer qualquer coisa. E você bota diretor executivo de operações, de estudo, não diz nada. Então a gente botou lá que o time queria alguma coisa, mas na prática o que importava muito mais era o dia a dia ali, né? Então se colocou isso e nesse primeiro momento teve esse tempo da aprovação. Eu acho que sempre tem um pouco dessa imaturidade de como você chega, né? Então assim, tem 2 tipos de abordagem, tem como eu queria chegar e tem o chega pisando na porta. E, obviamente, não são 2 tipos de pessoa. Uma pisa na porta e o outro vai devagar. Não, são momentos. Então, às vezes, você pisa um pouco mais do que devia na porta. Ai, caramba, sem querer pisei no pé de alguém. Sem querer, falei que o trabalho estava ruim, era o trabalho de alguém que está aqui há 15 anos, tem uma história, sabe? Eu deveria respeitar isso com um pouco mais de cuidado. E aí você vai aprendendo a navegar, naturalmente. Numa empresa do nosso tamanho... São quantos colaboradores lá, cara? Cerca de 1.500. Porra, é muita gente. Esse que é o desafio. Então, assim, você conhece muita gente de todos os tipos que você pode imaginar. Então, lhe dá um certo repertório com gente que é super relevante, assim, sabe? E era, eu acho que o que faltava pra mim naquele momento. Então, assim, eu tinha muito essa primeira etapa do autoconhecimento. Eu acho que tinha uma boa comunicação familiar, um bom esteio familiar me suportando. Só que faltava um pouco desse repertório de vastidão populacional, assim, sabe? De conseguir lidar com pessoas de muitos tipos diferentes, idades diferentes. Então, eu tinha às vezes que dar um direcionamento para uma pessoa de 60 anos, 50 anos, que estava na empresa. Tem gente lá na empresa há 40 anos, a empresa tem 45. Caramba. Fundou praticamente. Quase fundou a empresa. Então, isso foi desafiador no início, só que isso se quebrou com o trabalho. Aí você faz a primeira reunião, as pessoas ouvem você e falam, caramba, o que esse cara tá falando faz sentido. Aí faz a próxima reunião, ele sabe o que ele tá falando, e à medida que o tempo vai passando, você olha e fala assim, cara, esse cara é bom. Então, assim, ele não tá me mandando porque ele é filho e etc. Até podia ser, mas não é. Ele tá mandando porque ele sabe. Tu falaste uma coisa que eu achei muito legal. Eu me vi dando orientação / ordem para uma pessoa que estava há 40 anos lá. E isso eu acredito que seja um grande desafio para quem tá entrando como... Querendo ou não, te vem como sucessor lá, né? Sim. Pô, tem aquele pensamento. Cara, isso aqui tá dando certo até hoje, por que mudar? Onde eu quero chegar? Esse conflito de mentalidade, né? Pô, tu deve ter uma mentalidade mais ousada, uma mentalidade mais digital, uma mentalidade mais midiática. Provavelmente o teu pai e o teu tio não. Aí em algum momento vai gerar conflitos. Vocês já chegaram a conversar sobre esses conflitos? Por que eu te pergunto? Lembra que eu te falei que eu tenho um filho de 20 anos? Eu entro muito em conflito com ele em relação a isso. Que, pai, mas a sua vida é essa, mas a minha vida não é assim. Eu fico, pô, ele tem razão. Mas será que ele tem razão 100%? Esse equilíbrio, cara, vocês chegam a acordar alguma coisa? Existe algum acordo tácito aí? Cara, existem coisas que sim e coisas que não. Então, assim, tem coisas que a gente acorda, realmente a gente sabe ali na entrelinha o rumo que a gente quer ir juntos. E tem coisas que você realmente, com todo o perdão da palavra, vai pro pau. Então, assim, você está trabalhando ali no fim do dia, é até um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque a gente tende com os nossos a passar um pouco do ponto. Porque a gente sente certa liberdade, que é natural, até uma coisa boa, na verdade, né? Eu sinto que contigo não vou se julgar, não vou brigar, etc. A gente vai brigar, daqui a pouco vai se abraçar. Então, tem tanta intimidade que você acaba passando do ponto. A gente tem que tomar até esse cuidado. Eu acho que é um dos grandes cuidados da vida e aprendizados que a gente pode ter na vida, que é dar atenção e cuidar de quem tá próximo, né? Tá próximo, de quem dá atenção e cuida da gente, sabe? Então, assim, é olhar, ao invés de ir pro que falta, pro que farta. Então, meio que olhar pra trás, sabe? E não sempre pra frente, pro próximo coisa e tal. Cara, mas as pessoas que mais te amam estão aqui e às vezes a gente trata elas pior, sabe? Então, acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter como vida. E isso na hora da empresa familiar se aplica absolutamente, né? Então, tinha dias... Aliás, tem dias, né? Ainda acontece. Tipo, inclusive hoje. Tem dias que você olha e você briga ali no trabalho e, pô, não quero sair no final de semana contigo. Não quero. Tô puto. E faz parte, porque a vida é essa mesmo, assim, sabe? Não tem esse liga e desliga. A vida é uma coisa só, principalmente quando a gente vive intensamente um negócio, como é o caso de um empresário. Cara, não tem essa divisão de vida. Eu vou pra casa pensando no negócio, às vezes eu tô no negócio pensando em casa, e essa é a vida, sabe? Aí depois tem que almoçar no domingo com todo mundo. Todo mundo junto e rindo.
Às vezes não dá. Somos humanos, pô. É isso. E eu falo mesmo, o cara me liga assim na sexta-noite, ó, papai, quer sair de lanche amanhã? Cara, não quero sair de lanche contigo, mano. Esquece. Então, eu não quero nem te ver, pô. E aí eu acho que essa comunicação sincera é legal de ter, né? Ele sofria um pouco mais por isso no início, eu também fazia mais, agora eu acho que a gente consegue equilibrar um pouco melhor isso. Mas lá atrás sofria um pouco mais porque ele fala, pô, a gente só vai poder trabalhar junto e quando a gente for curtir, né? Eu falo, cara, mas a gente escolheu isso, né? Pra gente. Então, um pouco disso. E Felipe, me diz, tu achas que os atributos de formação acadêmica pesaram muito na tua entrada lá? Aliás, qual é a tua formação? O que tu fazes? Me explica um pouco aqui. Cara, não pesaram nem um pouco, mas deveriam. E aí aqui começam coisas que eu acho que deveriam ser feitas que a gente não necessariamente fez, né? Porque ali a gente também estava aprendendo, né? Então, na verdade, existia, e aí é um cuidado a se ter, né? Eu não acho que é uma boa prática. Não façam, né? Não façam em casa, não tentem fazer em casa essa acrobacia, mas o meu pai me queria perto dele. Então assim, cara, tem meu negócio aqui, vem trabalhar aqui perto de mim, queria dar continuidade pro negócio dele e tá perto do filho. Olha que motivações para você começar uma sucessão, né? Não são as melhores. Então assim, o que eu acho que deveria ser analisado são outras competências, outras habilidades, vontades, etc. E não foi o caso. Então assim, comecei... E ao longo do tempo, aí sim ele foi entendendo quais eram as minhas aptidões, né? Mas no primeiro momento ele chegou e falou, o que tu queres fazer? Aí eu falei pra ele, ó, eu gosto disso aqui, dessas áreas. Na prática eu falei pra ele assim, ó, eu gosto de pessoas, gosto de vendas, de marketing, gosto de experiência do cliente, então eu já tinha mais ou menos na minha cabeça os setores que eu gostaria de trabalhar e tal. Gosto de me relacionar, tem esse aspecto mais relacional mesmo. Aí ele falou, ótimo, depois a gente vê esse resto, cuida de venda. Então, assim, sempre é o que tem na cabeça do empresário, né? É tipo o pai dele ensinando ele a nadar, jogar na piscina, vai, aprende essa isso, porra. Então vai pra venda. Aí eu entrei no comercial lá, tinha a sala lá inteira e tinha um armário, assim. Aí a gente tirou o armário, pegou uma cadeira e uma mesa, botou exatamente no lugar do armário e eu entrei. Foi exatamente assim. Então entrou um alienígena aqui do nada. Não sei porquê, pra onde, como... E aí, a época a gente tinha um diretor, né? Que é o Patrick Viana, que era o nosso diretor comercial. E aí a gente batia a bola ali, conversava sobre coisas. Isso também foi uma coisa, e aí trazendo um pouco dessa coisa da formação, foi uma coisa que apareceu um pouquinho antes de eu entrar na empresa, que eu perguntava sobre a empresa pro papai e ele me falava algumas coisas. E eu perguntava para ele assim, você não tem isso? Exemplo, pô, você não tem um CRM funcionando? E como tá a sua base de leads, pai? Ele fala, leads? Porra é essa? Porra é essa, entendeu? Aí eu falei, opa, então tipo, existe algo a melhorar aqui na realidade dele também, sabe? E aí ele fala, por isso você precisa ir pra lá. Então ele chegou a falar isso algumas vezes pra mim, e aí eu percebi que eu podia aportar conhecimento também na empresa, né? Então assim, eu não fiz nenhuma formação profissional até lá que me credenciasse estar naquela posição. O que eu fiz basicamente foi informal. Eu fiz Direito por formação, fiz bacharelado no Direito. No meio do meu curso, eu decidi que eu não queria mais fazer Direito. Aliás, que eu não queria ser advogado. São coisas bem distintas, exato, eu te entendo. Exato, até porque eu cheguei pra ele e falei, ó, não quero fazer isso pra minha vida, mas eu vou até o fim da faculdade, porque eu já tô aqui no meio. Até porque conhecimento é poder, né, cara? Então, assim, eu falei isso pra ele, e ele falou, tudo bem, então só ia te pedir isso mesmo, vai até o final da faculdade. Eu falei, beleza, é isso que eu quero, vamos lá. E aí, como eu já sabia que eu não era o que eu queria pra minha vida, nas férias, eu comecei a estudar coisas que eu gostava, que é negócio. Então eu pegava livros de negócio e ficava lendo nas férias. Então quando eu não estava estudando direito, férias ou longe de prova, eu ficava estudando negócio. Então eu passei uns 2 anos ali em que eu me preparei de alguma forma mais informal para tocar negócios. E aí na hora que eu saí de lá, eu estava mais pronto até do que eu imaginava. Eu comecei a lidar com os desafios e vi que eu tinha muito mais facilidade de lidar do que eu achava que ia ter. Cara, e no momento atual que a gente vive, essa entre aspas, tá, pessoal? Educação informal tem muito conhecimento agregado, né, cara? Eu vejo que as faculdades hoje são muito engessadas em alguns currículos que, porra, não faz sentido para hoje. Vou te dar um exemplo. Eu sou advogado também. Eu não estudei como vender meu serviço. Não me ensinaram lá. Não me ensinaram o que é CRM, o que é banco de dados, o que é uma guide, o que é processo de venda. Não me ensinaram manter cliente, pós-venda. Porra, e como é que eu vou ser advogado se eu não vendo? Sim. Não é? Então tem um delay aí entre formação acadêmica e formação informal muito grande,
que a geração dos nossos pais não consegue entender. É assim que eu vejo muito. Tipo, a minha mãe até hoje não entende o que eu faço. De vez em quando, olha, Ricardo abriu concurso para juiz. Eu falei, porra, mãe, como assim juiz? Eu não quero ser juiz, entendeu? Porra, tô com 4 empresas e tal, bacana, vamos. Falando com gente bacana no podcast. E esse conflito de geração, cara, que eu vejo que é o maior gargalo em qualquer atividade, principalmente numa sucessão. É um desafio grande. Né? Como é que tu vives isso lá, esse conflito de geração, cara? Assim, primeiro falando só desse ponto da educação, assim, de novo, não tô motivando que seja assim, Nem mas eu. o ponto é, você tem que fazer o melhor com o que você tem ali. E eu já estava ali no meio do caminho, inclusive o caminho de eu ter feito direito foi assim, eu conversei com meu pai de novo aí, né? E eu estava na dúvida se faria direito ou administração, que eram 2 coisas que eu gostava. O direito muito mais pela percepção das pessoas sobre mim, então elas percebiam que eu tinha uma fala boa, era bem relacionado, comunicativo, falaram, pô, vai ser um bom advogado. Então começa por aqui. E a administração meio que está à disposição de todos, entre aspas, né? Então, meu pai fala, pô, não fiz faculdade, sou administrador. Tem médico que é administrador. Então, assim, você pode fazer uma pós amanhã e entender um pouco mais sobre administração e tal. Então, assim, faz alguma coisa que te abra mais portas, quando chegar lá na frente, tu decide. Aí, fez todo sentido pra mim e eu entrei nesse caminho. Então, tudo certo. Só que chega no meio do caminho você descobre que o seu caminho é outro, é bom que você se vire com o que tem, né? Então, meio que me virei ali e, na verdade, eu tenho a sorte, de ter como hobby estudar. Então, eu gosto. Então, quando eu chego em casa, eu abro um livro, eu abro um curso e estudo. Agora a maioria tá te vendo como um alienígena. Como assim, meu hobby é estudar? O pessoal existe, pessoal. E assim, eu sou zero nerd, né? Então, assim, você não acha que é esse cara, mas eu gosto. Eu gosto mesmo, assim. Então, eu chego em casa, fico no domingo em casa estudando. O pessoal fica meio maluco comigo, com o pai. Por que tu deixa de sair pra estudar? Cara, eu gosto disso, né? E me traz frutos. Então, hoje é mais do que só estudar por infobesidade. É estudar como algo que vai me ajudar a botar o próximo tijolinho no meu caminho, né? Da minha casa. A casa que eu digo é a construção da vida que eu quero ter, da minha família, etc. Tu então, tens um propósito bem definido, então. Tu sabe onde tu queres chegar. Sim, exatamente. Cara, e antes de entrar onde tu queres chegar, eu queria falar contigo sobre mentores. Porque não adianta nada a gente ter um puta de um conhecimento, tu falaste agora um termo legal, infobesidade, né? Não adianta nada só encher o copo, se a gente não souber aplicar. Nesse teus últimos 5 anos, tu tiveste mentores e quem são eles, cara? Bom, eu vou conectar essas 2 coisas, então. A primeira coisa é que a conexão desse conhecimento, você falou até, conhecimento é poder, né? Eu acho que hoje isso dá mais um podcast só pra gente discutir isso, nessa época de inteligência artificial, etc., em que conhecimento começa a virar meio que commodity. Então, acho que tem discussão aí, olha que eu gosto bastante. Só que o conhecimento aplicado fez a diferença para mim. Então, eu continuei com o hábito de estudo, mesmo na empresa, e aí eu passei a estudar pela necessidade. Então, à medida que eu tinha um desafio na empresa, não nasci sabendo. Então, eu tinha um desafio super grande. Ao invés de dizer não dou conta, eu ia para casa, aprendi a fazer. O primeiro processo seletivo que a gente fez sério na empresa, eu tinha 11 livros na minha frente, eu peguei um pouco de cada livro e montei o processo seletivo. Não tinha processo seletivo e a gente já tinha 1000 funcionários. É tipo loucura. Indicação, se conhece alguém, traz aqui. Era isso, era uma coisa assim, aí tinha os peixes, né? Enfim, tinha toda essa coisa. E aí eu tentei trazer um pouco dessa profissionalização, né, na minha parte. Também trabalho junto com meu primo, que hoje divide comigo boa parte das atribuições ali. Então a gente trouxe muito dessa profissionalização e tal. Então esse foi o golaço, assim, porque eu estudava e aplicava na mesma semana. Estudava e aplicava, e aí o meu conhecimento explodiu, assim. Então a minha possibilidade de realização explodiu demais. E depois a gente pode falar sobre isso, que para mim é a principal diferença da sucessão e daqueles 2 extremos do querer se apoiar 100%, não fazer muita coisa, e do querer fazer tudo por si mesmo, é um pouco de vontade de trabalhar com uma cabeça boa, entendeu? Então daqui a pouco a gente pode tratar disso. Falando sobre mentores, eu não tenho um mentor específico, honestamente falando. É como tu falaste, que antes da gente começar o podcast, os teus foram referências de fora, que às vezes nem sabe que foram teus mentores. Nem me conhece. Então, formalmente, eu não tive mentores dessa forma, para ser muito franco. Mas eu sempre busquei muito. Então, eu acho que para cada tema eu tinha meio que pessoas de referência que me ajudavam, seja com aprendizado à distância, como citaste aí, que tu aprendias no YouTube. Eu também aprendi muito assim.
até com os membros que tu citaste muitas vezes, porque eu comecei isso muito antes da minha geração começar. Então, na época que essa galera começou e não era nem famosa. Pois é a mesma coisa. Exato. Eu estava falando do Érico Rocha. Eu conheço o Érico Rocha tem 10 anos, cara. Exato, eu conheço ele dessa época também, então ninguém falava. Ninguém sabia Depois que que era. começaram a falar, eu já tinha estudado, já tinha passado 365 dias com ele, que ele fez uma missão lá no YouTube, cara. lá atrás. Porra, enfim, eu conheci alguém que viveu isso também. Ele fazia um vídeo todo dia pro filho dele no futuro, sabe, etc. Exatamente. E eu acompanhava todo dia o podcast lá, faz muito tempo, mais de 10 anos, eu acho. E, mais de 10 anos pra mim, eu era adolescente. Então, assim, era realmente precoce nesse sentido, porque eu tinha um entendimento lá atrás da vida que eu provavelmente teria. Que é assim, pode ser que eu não tenha essa vida, mas se eu tiver, provavelmente vai ser uma vida de administração de recursos, não uma vida do 0 para o 1, mas possivelmente do 1 para o 10, possivelmente num segundo step ali, em que eu vou ter que fazer o melhor com os recursos que eu tenho. Então ali, com adolescente, fui estudar gestão de finanças, então sozinho, assim, eu ia comprar, eu não tinha dinheiro para nada. Eu lembro que à época eu vendi uma CDJ que eu tinha, uma mesa de DJ, que eu tocava, e ela custava 4 mil reais. Eu falei, cara, 4 mil reais pra mim que é muito, velho. Então assim, eu vou ficar com esse negócio parado aqui, eu tocando música, Pra mim. cara, eu vou vender. Vendi isso, vendi meu videogame também, meu PS4, na época. Falei assim, cara, eu vou ficar jogando videogame? Não vou. Até quando eu vou jogar videogame? Vai ter uma hora que vai chegar ao fim. Então deixa eu adiantar esse fim logo e começar a arrumar outros hobbies aqui. Vendi o videogame. Aí eu peguei esse dinheiro, dividi com a minha tia um curso do Gustavo Cerbasi e fui aprender finanças. Finanças pessoais mesmo, finanças do ponto de vista de investimento e tal. Falei, eu imagino quando eu chegar na minha idade um pouco mais avançada, eu vou ter alguns recursos, eu vou ter que manejar eles bem, do ponto de vista de investimento, de aplicação deles e tal. E vou aprender a fazer isso, desde logo. Então eu meio que vi a vida que ia se desenhar, mesmo que eu não fosse para a empresa. Eu sabia que ia ter um patrimônio familiar, alguma coisa ali, que eu ia ter que cuidar um pouco mais. Então, essa vastidão de conhecimento generalista foi me dando possibilidades. E aí, como tu falaste, não teve um mentor formal, mas eu tenho muita gente que me ajuda, hoje em dia, muita gente. Eu acabei virando amigo de pessoas que poderiam ser meus mentores, no Brasil inteiro. Então eu acho que esse network se expandiu assim, de uma forma bastante interessante, e hoje eu posso trocar muito com eles, pegar um telefone, dar uma ligação e ir construindo essa vida à medida que eu tenho desafios. E absorver conhecimento, né, cara? Totalmente. Tu falaste umas coisas que eu achei muito interessante. Falar a questão de conhecimento aplicado é o golaço. Eu concordo perfeitamente. Eu falo para todo mundo aqui, a diferença de quem estuda é quem aplica. Só. Tem gente que estuda. Mas por que não tem resultado? Porque não aplica, pô. Né? Então, que é a mesma ideia de planejamento e execução. Né? Exatamente. Os dois são importantes, mas um nunca nada outro. aconteceu no mundo sem planejamento. Digo, nada aconteceu no mundo sem execução. Tem que então, executar. o planejamento ele é muito relevante, mas se ele não for para execução, ele é só uma ideia. Tem até uma frase do Érico Rocha, né? Antes feito do que perfeito. Exato. Aí eu só acrescento uma coisa, mas não mal feito. Exato. É mais ou menos por aí. Tem que fazer, cara. outra coisa que tu falaste, eu queria muito entrar nesse tema, eu falar assim, pô, meu avô com meu pai tiraram do 0 pro 1. Agora tá indo do 1 pro 10. As pessoas tendem a achar, Felipe, que, entre aspas, tá? Por termos uma vida fácil, que eu também não tive, tu também não teve, é mais fácil a gente conseguir trabalhar, é mais fácil a gente conseguir ter resultado. Só que, vou dar um exemplo, quando o meu negócio tinha 10 clientes, eu conseguia manejar ele muito rápido. Hoje, com 170, é igual, aumentou o barco. É difícil tu manejar. Então, o problema são proporcionais ao momento de vida que tu tens, né? Onde eu queria chegar, eu sei que não é fácil, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. É fácil estar nessa tua posição? Não é. Não é. E às vezes eu me questiono, muitas vezes eu me questiono se é mais fácil ou mais difícil. Estar nela ou em outra posição que fosse mais by myself, né? Sim. Então, assim, eu me questiono bastante sobre isso em vários momentos da trajetória. Hoje não, mas assim, ao longo da trajetória, em vários momentos passa por mim, assim, cara, será que vale a pena? Sabe? Porque você tem alguns pesos importantes, assim, sabe? Você tem que lidar com expectativas a todo momento. Teu legado, 45 anos atrás, legado, então, assim, às vezes eu penso, caramba, tipo, aquilo que a gente conversou aqui, a minha existência tem tantas possibilidades, mas tem um legado, sabe? Então você fica com essa coisa de ter que manejar a sua vida dependendo de algo que existe já, sabe? Não simplesmente do jeito que você quer. Acho isso legal, só que traz um peso, sim, né, em si mesmo, né? E aí eu acho que isso vai aumentando por dois motivos. Vai aumentando porque, no meu caso,
foram percebendo a capacidade de tocar o negócio. Então não vinha lá atrás isso, vai ter que ser tu. Não teve isso. Mas à medida que o tempo foi passando, foram percebendo a capacidade minha e do meu primo, aí nesse caso da quadra, de podermos realmente suceder. Isso foi se percebendo ao longo do tempo. Então, opa, teve alguma coisa. Nessa hora a gente fica mais cobrado por isso também. Tem uma segunda coisa que é você tem uma multiplicidade de cobranças. E aí tem, eu quero que você faça o que eu quero e o que a gente precisa. E aí isso é uma agenda difícil de gerenciar no dia a dia, sabe? Porque tem as expectativas que você tem que suprir. Eu quero que você esteja na reunião que eu estou para aprender aquilo ali, para estar com aquela pessoa e ao mesmo tempo eu tenho que dar conta dos setores, das pessoas que estão com sua expectativa lá dentro. Então assim, o meu maior desafio hoje é de agenda. É um desafio de atenção. Aí será que o teu maior desafio, pelo que eu estou ouvindo, é manter o que está dando certo ou inovar? É escolher, porra, eu aprendo o que está fazendo para fazer igual ou eu aprendo isso aqui e tento inovar? Seria mais ou menos isso? Sim, só que tem uma parte interessante disso, que é... Eu acho que depende do momento da empresa. Então, não acho que tem... Então, inovar não é uma regra. Tu não precisa inovar, não necessariamente não, isso, a empresa precisa inovar. Só que a depender do momento que você está, a necessidade é maior ou menor. E se é você que tem que fazer isso, também... Que seja você. Eventualmente sim, eventualmente não. Depende do contexto da empresa. Então, acho que aqui um ponto importante sobre empresa familiar é que não tem regra pronta. Talvez até por isso tenha pouca literatura disponível. São muitas variáveis. A gente estava conversando aqui antes, porque eu já fui estudar sobre isso e tem pouco conteúdo sobre isso. Você coloca para mim também? Mais café. Obrigado. Esse café é bom pra caramba. Então tem pouca literatura sobre isso. A maioria é de fora. Então você tem, principalmente o que se fala aqui no Brasil, é muito baseado em John Davis, que é um estudioso de faculdades americanas de fora, eu acho que é de Harvard, que fala muito sobre gestão de empresas familiares. Então, assim, é bem pouco conteúdo. Tem muita aquela discussão sobre divisão de papéis e tal. Então, assim, o que eu quero trazer aqui, obviamente esse tema é extenso, né? O que eu quero trazer aqui é que não tem regra pronta e cada momento da empresa pede algo diferente. Isso não é só na empresa familiar, também pede algo diferente de um líder normal. O líder, numa jornada de empresa, ele tem várias versões de liderança que ele vai ter que exercer, porque a empresa pede coisas diferentes. Eu acho que você começa a se perder quando não percebe o que a empresa está pedindo. E aí você quer entregar sempre aquele mesmo bolo, mas o que a empresa está pedindo já é outra fórmula e você fica apegado a uma fórmula primeira, sabe? É mais ou menos aquilo, tu não pode ser rígido o suficiente para nunca evoluir, ser e nem maleável o suficiente para também não manter algo funcionando por algum tempo. Isso. É um equilíbrio aí. E aí a gente tem esse melhor dos mundos no nosso caso, né? A gente tem uma empresa sólida de 45 anos e que vem fazendo transição. Então, é o melhor dos mundos atualmente. E deixa eu te fazer uma pergunta difícil agora, que eu vivi já isso. Vou te contextualizar. Como eu trabalho na saúde, minha mãe é médica e tudo mais, tinha lugares que eu chegava que eu era o filho dela. Aí eu falei, logo no início, assim, isso tem uns 7 anos, eu acho. Cara, o meu sonho é ela virar mãe do Ricardo. E não sei se tá longe, se tá perto, mas eu continuo sendo o filho dela, né? Isso acontece contigo, cara? Como é que tu reages com isso? Cara, acontece. Assim, é com tanta gente que eu lido no dia a dia que com algumas pessoas acontece, com outras não, sabe? Nem tudo é muito ferro e fogo, né? Sim. Então, acontece às vezes, não acontece às vezes. Quando acontece, eu também sou filho do Leopoldo. E tá tudo bem. Não, tudo certo. Abre portas às vezes. Eu comecei a ressignificar isso aí. Antes que eu ficava puto, porra, como assim não tem o nome? Ficava meio puto. Legal. Mas eu comecei a questão do autoconhecimento, cara, é puro ego. Né? Tipo, pô, eu quero ser reconhecido. Cara, calma, deixa no seu tempo. A questão é por que tu queres ser reconhecido, nem precisa. Depois que a pessoa começa a conversar contigo, aí é contigo, entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu estagiei. Eu entrei no estagiário, eu entrei num escritório para ser estagiário com Michel Viana, lá no escritório de advocacia. E eu lembro do primeiro papo que eu tive com ele. Acho que ele nem vai lembrar disso, nunca conversei com ele sobre isso. E aí meio que a gente alinhou que a relação dele com meu pai ia me fazer chegar até ali. E dali pra frente era comigo. Perfeito. Então, assim, óbvio que é importante o network, ele me levou até ali. Mas a partir daí, se eu não fizesse por onde, não ia rolar. Então, assim, a partir daí eu meio que vi isso na vida acontecer em vários momentos, assim. Que era abrir portas com relacionamento familiar, com esse legado. É claro, é super importante. Aproveita, também. Né, pô? Claro, tem que aproveitar. Só que era o que eu ia falar na mesa que ia fazer a diferença.
Então aí as pessoas iam passar a conhecer o Felipe, o Ricardo, e aí naturalmente vão ficando amigos do Felipe e do Ricardo e não mais relacionados à mãe, e tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu lembro de uma frase que eu ouvi não sei de quem, cara. Eu gosto muito de frases, cara, porque me faz refletir. O cara falava assim, chegar no topo é fácil, tu tendo um histórico e tudo mais, agora se manter que é o difícil, né? Sim. É por isso que tu vê muita gente ainda por aí que chega no topo por influências, por amizades, por não sei quem, mas não dura 6 meses. Aí quando o cara vai pensar por que ele não dura, aí tu vê, porque ele não teve a capacidade técnica. Eu falo muito pro Vitor, que é o nosso comercial, que Vitor, tu queres sentar em outras mesas, aí quero, tu no meio, então beleza, tu tem que ser convidado, só que o desafio não é ser convidado, é se manter lá. Porque eventualmente vão chamar pessoas e quando tu chega e conversa, tu vê que, pô, não faz sentido esse cara estar na minha mesa. E o ponto é, as oportunidades vão aparecer. Elas vão aparecer. Tem que confiar nisso, elas vão aparecer. Só que você tem que estar se preparando para na hora que elas chegarem, né? Então, assim, eu estava me preparando de alguma forma, mesmo sem saber para onde, qual mesa eu ia sentar, mas na hora que ela apareceu, eu realmente estava pronto para ela. Então, assim, também é um outro parêntese, né? Que a gente pode fazer um outro podcast sobre estar pronto. Estar pronto. Eu acho que a gente nunca tá pronto, a gente fica pronto no caminho. Exato, então também é uma coisa super subjetiva. Então, assim, eu não quero reduzir, porque a gente está falando uma frase aqui no podcast, a realidade é isso. Não é. Eu sei que é bem mais complexo que isso e eu lidei com essa complexidade, lido com ela. Tô longe de estar pronto. Eu tenho 28 anos, tô bem longe de estar pronto. Novidade não vai ficar pronto aí nunca, né? Porque exatamente. Os problemas são sempre diferentes. Exatamente. Então, assim, faz parte. Não somos bolos, somos gente. Eu gostei dessa frase. Não somos bolos, somos gente. Vou até pegar pra mim. E Felipe, tu falaste do Michel Viana, inclusive um abraço pro Michel que já gravou com a gente. A gente tem que chamar o Michel para bater outro papo. Eu queria entrar num tema aqui chamado acordo de sócios. Boa. Tu por ser advogado não, bacharel, tu sabes o que é, para que funciona. Para quem não sabe, o acordo de sócio é a regra do jogo aqui da empresa. Vocês têm, se não tem, faz falta. Me fala um pouco da tua experiência com isso aí, com esse plano de fundo. Nós temos. E a boa prática é fazer isso na hora que está tudo bem. Essa é a boa prática. Outra boa prática é fazer isso desde o início. É que nem no relacionamento. Então você começa a relacionar, você já alinha a regra do jogo, que o combinado não sai caro. Essa também é uma frase bastante conhecida. E eu costumo dizer que o clichê tem um motivo de ser. Por mais clichê que seja, tem um motivo de ser tão repetido. Porque funciona, isso existe mesmo. Então, essa regra do jogo bem combinada no relacionamento ou na empresa, não necessariamente uma empresa familiar, tá? Qualquer empresa. Uma reunião de sócios ali, de pessoas que são diferentes entre si, que têm anseios diferentes, etc., precisa estar muito bem alinhada. Isso na empresa familiar se torna ainda mais importante porque vocês têm algo em comum a zelar, que é a própria família. Que é o patrimônio da família. É o patrimônio da família. Então, assim, você tem nuances ali que estão nessa família, que pode ou não ser uma família empresária. No nosso caso, eu nem enxergo a gente como uma família empresária, eu enxergo de fato como uma empresa familiar, e aí tem uma diferença. A gente tem que fazer isso muito bem feito para que não vire um problema de fato, sabe? E aí, no momento que a gente está hoje, que é um bom momento, a gente vai fazendo isso à medida que o tempo vai passando. Então, a gente faz isso esse mês, tem acordo de sócios, a gente não segue tanto a ferro e fogo, a gente vai se acostumando com a ideia da governança, sabe? E vai adequando. Vai adequando ao tempo, sabe? Então, assim, o ideal é que faça e que dure o tempo mais curto possível. Cara, e tu consegue falar sobre a governança que tem dentro da quadra pra gente, só pra gente entender esse plano de fundo como um todo? Cara, eu consigo. Hoje a gente tá reestruturando tudo isso, tá? Então, vocês me pegaram no momento que estamos exatamente fazendo isso. Cara, se puder explicar o que é governança pra galera, antes de continuar. Bom, governança, de forma resumida, é uma distribuição de atribuições e responsabilidades de maneira clara, bem definida, e buscando ao máximo a eficiência do organismo que a gente está fazendo. Isso ali, né? Então tem governança de reuniões, tem governança de processos, a governança acaba se aplicando em vários pontos, e do ponto de vista familiar tem mais a ver com toda essa coisa de ter fóruns específicos para garantir previsibilidade de decisões, então que sejam decisões menos emocionais, para que a empresa fique menos instável. Então por isso que empresas com governança são bastante valorizadas, porque elas geram maior previsibilidade no tempo do que empresas que são geridas com o estômago, né? Com a barriga. Passional, no fundo nada funciona. Exato. Então, assim, pode dar muito certo, pode dar muito errado. E aí o que você quer não é nada disso, é estabilidade. É previsão de crescimento. A maior parte dos investidores vai preferir uma empresa que cresça 10% todo ano do que uma que cresça 100% num ano e ano que vem você não sabe o que vai acontecer. E quebra. Quebra, eventualmente. Então, assim, ele não quer isso aqui, o investidor. Ele quer uma coisa que vai progredindo com certo pace, né, com certo ritmo de crescimento adequado.
Então, tanto que o pessoal avalia Kager, né, etc. E isso muito se conquista com governança bem feita. Então, a governança entre aspas, que me perdoem as pessoas que trabalham com isso, mas meio que um mal necessário. Assim. Ninguém quer isso. Ninguém quer casar e falar de separação de bens. Ninguém quer. É um assunto chato. A pior coisa que tem é isso. Falar também de sustentabilidade da empresa, não sustentabilidade biológica, necessariamente. Mas a gente está falando da aqui... saúde da empresa. Da saúde da empresa. Buscar que a empresa seja sustentável no tempo. Se você chegar para sua mulher e falar, eu quero um relacionamento sustentável, ela vai terminar com você, velho. Esqueça isso. Então, assim, não é uma palavra boa. Boa parte dessas práticas de governança não são tão legais, assim. A reunião às vezes é chata. Né? Tem que fazer ata de reunião, eventualmente, que é uma coisa que a gente tem que fazer. Tem encontros propositais que a gente às vezes não queria fazer, mas tem que fazer. Então, assim, a governança, se eu puder resumir novamente agora de uma outra forma, ela é muito do que tem que ser feito e não do que você quer que seja feito. Eu acho que eu vou resumir de outra forma, tipo, é a vida adulta. Que é isso. Que é isso. Adulto faz o que tem que ser feito, né? Quem não faz o que quer é criança, isso. né? Então, à medida que a empresa vai ganhando maturidade, ela começa a pedir, a empresa mesmo começa a pedir governança. Então, a gente trouxe isso também para a empresa e hoje cada vez tem isso mais implementado no nosso ritmo, porque tem tudo aquilo que você citou. Num primeiro momento, a governança parece que lhe engessa. Então você fica sem poder fazer aqueles movimentos, aquele negócio de mando a hora que eu quero, o outro tem que obedecer na hora que me ouve, e assim vai. A governança muda um pouco essa relação e é o que garante a empresa no longo prazo, né, ao longo do tempo. Então. No final, cara, toda decisão a gente privilegia a PJ, não a PF. É para isso que serve. Exato. Esses documentos, governança, nesse caso específico, acordo de sócio, para a gente deixar o negócio saudável. É isso. Nesse caso específico, sim. Apesar de que a PF conta bastante, principalmente no caso de donos, né, de negócios. Seja dono individual, donos poucos sócios ou donos de família empresária. Então a gente também enfrenta esse desafio que é manter a governança e ao mesmo tempo manter a empresa adaptável ao estilo da família. Certo? Então assim, eu já conheci empresas, por exemplo, muito grandes, que estão na 8ª geração e que é bizarra a estrutura. Bizarro. Então, assim, isso é uma coisa que... É um histórico aí que... Porra, é literalmente um legado, né? Porra, tantas gerações, já imagina o que tem de conhecimento. A pessoa que me contou a história da família da 8ª geração, ela é da 8ª geração, né? E, assim, é uma empresa bilionária, tá? Estamos falando de uma das maiores do mundo. E ela começou a me contar a história assim, um cara pegou um barco, fez não sei o que, ela foi contar a história. O cara era o cara da família dela, que ela não tem nenhuma relação e virou um cara. Porque tá na 8ª geração, eu já não sei mais nem quem era esse cara. Só tem o nome dele, mas assim, virou história, tá lá na parede, mas assim, eu não faço a menor ideia quem é esse cara. E agora eu tô na 8ª geração. E aí você começa a enfrentar desafios diferentes. Então, em cada geração, em cada movimento desse, são desafios diferentes. Tem muito profissional bom no mercado para ajudar a fazer isso de uma forma bem feita, principalmente advogados aí, contadores também, para uma boa gestão contábil aí de patrimônio, da própria empresa. Sim, então que precisa, né? Que precisa, é super necessário. Eu acho que isso é um pouco da coisa que fica um pouquinho chata dessa parte, que todos nós chegamos lá trabalhando muito com as coisas que a gente gosta, e a gente vai chegando nessa hora, a gente tem que fazer reunião com o advogado, com o contador, com não sei o quê, e você não com a galera da governança. Pô. Exato, com a galera da governança, tem que fazer reunião às vezes um pouco mais burocrática, e não era isso que te fez chegar lá, sabe? Aí você fica um pouco incomodado com essa forma de ser, mas é o que tem que ser. E a empresa se garante bem no tempo. Tu falaste uma coisa que eu achei legal, Gui, de 8ª geração, uma empresa muito, muito grande de faturamento, rica. Eu acho que é muito causa e efeito, né? Pela governança, por ter tudo isso pensado, estruturado, que se chegou onde ela chegou na 8ª geração. Sim. Eu acho incrível essa história, porque o que eu vejo, cara? Tem muita gente que está empreendendo muito por estar na moda, né? Tá muito gourmetizada a questão de empreender. Eu abri os meus negócios, cara, para vender. Quem quiser comprar, só bater na porta. Eu não me apego, porque eu quero que o meu negócio seja perene. Eu quero que dure depois que eu morrer. A minha ideia de negócio é essa. Eu tenho um sonho da minha empresa ter 100 anos, do meu CNPJ ter 100 anos, por exemplo. E só vai ter 100 anos se tiver uma governança boa, se tiver uma sucessão boa. Não necessariamente para minha família, mas pode ser uma sucessão para uma outra pessoa comprando, né? E é isso, cara. Eu acho que esses controles que tu falaste aí, tudo que tu falaste um pouco, aptidão, perfil, fruta baixa, intuitivo, intencional, legado, cara. As pessoas que estão ali pensando em colocar um parente, uma família, contratar alguém assim
tem que pensar nisso tudo, não tem? Cara, tem que pensar nisso tudo. Eu acho que não deveria tomar decisão com a barriga, porque, de novo, há uma tentação muito grande de querer trabalhar junto, porque você gosta da pessoa na PF. Isso não necessariamente vai dar certo na PJ. É muito importante saber disso. Eu, aliás, não arriscaria. Se fosse para falar de uma pessoa padrão, que eu não sei nem quem é, não faça, porque a maior parte das empresas vai dar errado. Como a maior parte das empresas já fecha, né? Em geral. Já fecha. Elas acabam virando familiares porque tem essa cultura de ir passando, né? A padaria do seu Zé, enfim, vai passando ali pro filho, já ensina ele a ser padeiro e tal. Isso tende a mudar um pouquinho, agora que os negócios são mais voláteis e tal. O negócio eventualmente pode ser vendido, como você citou e tal. As coisas podem acontecer nesse sentido. O importante é ter uma visão alinhada, e eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora, inclusive, de alinhamento de visão. Assim. Nós temos no fim do dia, hoje na gestão da empresa, 4 pessoas que têm anseios eventualmente diferentes, mas a empresa tem que rumar para um caminho único. E aí a gente tem que alinhar essas visões para a gente saber para onde a gente vai, sem que a cada momento a gente fique mexendo nesse timão aqui do barco. Parece uma briga aqui, né? Cada um vai para um lugar diferente. Não, alguém é o líder aí, tem que ter um líder. Na verdade, assim, a gente não intitulou um líder, tá? E talvez nem o faça. Eu ainda não enxerguei a necessidade de fazê-lo. Talvez quando esse podcast sair a gente já tenha feito, eu não sei. Que isso é uma coisa importante, adaptabilidade, que é o desafio das gerações aí, que é, de novo, é um outro papo também, gerações. Não só do ponto de vista familiar, mas também a nossa diretoria, que tem uma geração intermediária, a nossa e a dos nossos pais, que segue sendo esse desafio. Só que quando você consegue tirar bem esse suco, vira uma coisa incrível. Que um drink sensacional. Cara, você tá numa mesa e tem 3 gerações contribuindo, trazendo coisa nova, trazendo pontos de vista diferentes, aí você tem golaço. Então, assim, hoje é o que a gente experimenta. A nossa diretoria hoje tem gerações bem diferentes, formas de pensar diferentes e tem unidade na decisão. Então, é de uma forma muito positiva. Então, assim, a empresa tem possíveis caminhos e o que a gente precisa alinhar é a visão, porque no fim do dia estamos todo mundo no mesmo barco. E eu gosto de pensar assim, que a gente está remando aqui com o nosso remozinho, e se um remar para o lado contrário, começa a dificultar demais. Se 2 fizerem isso, você nem sai do lugar, você começa a girar em círculo, e tem até um cálculo disso, que mostra o quanto que você perde de eficiência no barco se alguém começa a remar ao contrário. Eu já vi esse cálculo, só não sei quanto, mas é bastante. É bastante. Tipo, quando entra o segundo, vai estar no terceiro, quando entra um contra, parece que os 2 que entraram perderam força. É isso, você tem um monte de gente remando a favor, mas os poucos que estão remando contra atrapalham tudo. Então isso faz sentido para uma família e isso faz sentido para 1.500 pessoas. Cara, faz sentido para relações. Exato. Porque querendo ou não, a empresa é feita de pessoas que são feitas de relações. Eu acho que é mais ou menos por aí. Cara, olha, já tem 50 e poucos minutos. Antes de entrar para a última pergunta, eu queria só convidar a galera para compartilhar o podcast, cara. Compartilha, manda aí para 3, 4 pessoas, porque se tu conhece alguém que está vivendo essa questão, contrato não meu filho, contrato não meu primo, contrato não meu tio, esse podcast é para essa pessoa, porque eu sou um cara que falo quando chegam para mim, contrato meu parente, a gente não contrata quem a gente não consegue demitir. Isso serve não só para família, para amigo, para namorada, tudo mais. Se tu tiver uma relação bem definida, contrata. Se não, se for difícil depois ter uma conversa séria, não contrata. É melhor. Uma das primeiras coisas que a gente aprende em empresa familiar é isso. É ter conversas sérias, é decidir isso aí. É. E Felipe, a minha última pergunta para ti. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria que tu desse uma orientação para quem tá ouvindo. Tipo, eu tô querendo botar meu filho no meu negócio, eu tô pensando em me aposentar, em diminuir o ritmo, eu escuto muito isso, eu quero diminuir meu ritmo, quem vai assumir, não sei o quê. O que tu falaria para esse empresário, para essa empresária que quer diminuir o ritmo e colocar alguém da família no negócio para tocar esse legado? Cara, essa pergunta é difícil, bem desafiadora, assim, porque não tem fórmula secreta, não tem fórmula pronta, para cada família vai servir de uma forma. Hoje eu estava inclusive numa dinâmica em que a pessoa dizia que o que tinha que ser feito como valor na empresa dela é fazer a coisa certa, mas a coisa certa para cada um é uma coisa, então é super subjetivo. Então, assim, não é uma fórmula pronta, você deve buscar bons profissionais para ter ao seu redor, tanto pessoas que trabalham com isso, como advogados, etc., como também bons conselheiros. Então, pessoas que já passaram por isso nas suas empresas. Eu poderia aqui falar umas 4 horas sobre isso, então eu super estaria à disposição para ajudar, caso alguém tenha esse desafio e queira conversar. Então, eu conversaria bastante com pessoas de confiança para trocar, não só pessoas que têm essa realidade, mas também pessoas da sua própria família, porque conhecem você e seu filho e sabem se vai dar um pouco match ou não, conseguem ver um pouco disso, se isso é uma relação que vai se sustentar dentro de uma empresa.
Agora, em geral, você está correndo bastante riscos assim nessa hora. E aí você tem que estar comprado com esses riscos. Em negócios, sempre é assim, né? E assim, do empresário a gente não espera uma coisa muito racional, né? Porque assim, só para o cara estar empreendendo, ele deve ser um pouco doido. E já não é racional. Não deve, porque se ele somar 1 mais 1, ele sabe que o risco que ele corre não faz sentido, entendeu? E então aqui também é mais um risco. Eventualmente vai dar certo, eventualmente não vai. E eu acho que você tem caminhos aí profissionais para reduzir as chances de dar errado. Mas o que é possível não necessariamente é provável. E aí, nesse caso, eu vejo muita gente se frustrando de ter pessoas ali da sua família trabalhando na empresa que não vão, que não engatam. E que não querem, às vezes. Que não querem, às vezes. Às vezes tá muito nisso e acaba fazendo uma pressão muito grande na pessoa para querer, sabe? Acho que tem um pouco de aptidão dos dois lados, tem que ter uma vontade muito conjunta de fazer dar certo ali, porque isso é um desafio. É como no relacionamento romântico, como a gente vinha falando antes, funciona a mesma lógica, assim. Os desafios eles vão aparecer. Se você planeja ficar 40, 50 anos com uma pessoa, não espere que não venha desafios, virão enormes. Só que você e ela tem que estar comprometidos a dar um jeito, seja lá no que acontecer. Se tiver um pouco esse comprometimento, já é um bom sinal. Já é um bom passo, né? Principalmente ter, não digo nem vontade, mas ter disposição para conversas difíceis. Sim. Não é? Se não tiver conversa difíceis, e vou te dar exemplo de conversa difícil, já trabalhar minha ideia de sucessão, já conversar logo, já ter um plano de voo para isso, né? Porque por exemplo, no meu caso, se meu filho mostrar que realmente não quer, eu preciso tomar outro caminho. Claro. Não é? Ou vender uma parte, ou ver outro filho, ou ver um sobrinho, enfim. Porque o negócio vai continuar comigo ou semigo, que eu brinco falando aqui, né? Eu vou morrer um dia. Teu pai vai morrer, tu vai morrer, como teu avô vai morrer, como o pai dele, assim vai. As pessoas não são para sempre, né? Mas o negócio, em regra, é. A ideia é não perder esse embalo e todo esse histórico. A ideia da quadra hoje, só para deixar ainda mais claro aqui nesse arremate do podcast, é que essa sucessão aconteça de forma gradual, porque não há uma necessidade de ligar e desligar do nada. A empresa está funcionando, as coisas estão dando certo. Nem é isso, e as pessoas que estão lá querem continuar no negócio. O meu pai tem 48 anos, assim, ele está no auge da forma. Por que ele vai querer sair do negócio? Acho que ele vai ficar até maluco se não ficar fazendo nada em casa, sabe? Então, assim, tem que estar no negócio. Pelo contrário, a gente tem que somar esforços. Então, isso é uma coisa que a gente conversa muito, porque a gente tem muitas possibilidades e competências juntos que não faz sentido a gente ficar sombreando tanto um ao outro. Então, a gente ainda está numa fase em que o nosso planejamento estratégico é somar, não é necessariamente substituir. E aí eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é muito de potencialização desse corpo diretivo que a gente tem. Cara, legal. Recados, né, Poti? Nosso podcast 3 vezes no mês, dia 1, 10 e 20. Geralmente, né, às vezes cai no domingo, a gente não lança, a gente espera um pouquinho. O que mais, Potiguar? Curtir a gente, né? Curtam a gente, cara, no Instagram, no Spotify, no YouTube. A gente está nessas 3 plataformas. Sigam a gente, inclusive. Sigam o Felipe. Enchem aí de DM lá, cara, pra ele responder vocês. @Felipe Couceiro. Já ia falar, cara. Como as pessoas falam e te acham, cara? @Felipe Couceiro, COUCEIRO. Podem mandar mensagem lá que sempre que dá eu respondo. Parabéns, aproveitando aí a oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa de fazer isso aqui em Belém, que eu sei que os desafios são ainda maiores. Tem que ter muita resiliência para continuar, porque nada joga muito a favor, assim. Então você tem que querer bastante realmente para botar isso para frente e é um projeto muito bacana. Cara, a gente quer ficar com 40 anos, né? Se Deus quiser, a gente vai. Amém. Felipe, quer falar mais alguma coisa? Quer mandar um abraço para alguém? Quer falar com alguém? Fica à vontade, nada. O microfone é teu agora. Não? Não? Deve ser minha família. Tô na Globo. Quem dera, né? Então é isso, alguma coisa mais por ti, Gerson? Acabou? Certo? Então, pessoal, Felipe, só agradecer o teu tempo. E, de novo, compartilhe isso aqui, porque ele está aqui porque quer. E a gente tem que realmente ouvir pessoas que dão certo na nossa região. Eu acho que é um grande desafio e cultural nosso a gente não querer ouvir quem dá certo aqui. Parece que só dá certo quem é do Sul e Sudeste. Não, pessoal. Eu até brinco, empreender no Norte, o cara que empreende no Norte empreende em qualquer lugar do mundo. Isso é uma coisa que eu quero agradecer, inclusive. Aproveitar a oportunidade. A quadra tem essa benesse, assim. Eu vejo muitas empresas aqui serem criticadas sem muita razão, sabe? Aquela coisa meio síndrome de vira-lata mesmo, sabe? Você olha pro lado e você
não tem tanta vontade que o outro se dê bem, sabe? Mas eu vejo um movimento completamente oposto em relação à quadra, sabe? As pessoas realmente têm uma vibração muito positiva ao que a gente faz, mandam muitas boas mensagens, muito boas energias, sabe? Então a gente tem muita mensagem bacana no nosso Instagram, sigam também lá, @quadra.engenharia. A gente tem muita coisa boa que a gente recebe das pessoas e eu acho que isso vira um ciclo muito positivo. Cara, e tem iniciativas legais que eu vi. Eu não consegui, a minha mulher teve uma palestra, teve um momento bem legal que vocês fizeram, chamaram um cara de fora. Eu acho que a gente tem que prestigiar e realmente divulgar isso aí, cara, porque não são todas as empresas que fazem. Então, fica aqui o nosso parabéns pra vocês, cara. E se fizer outra vez, contem com a gente, que a gente vai estar lá. Com certeza. Tá bom? Felipe, brigadão. Pessoal, brigadão e abraço.